Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao Café com Bíblia, esse Café com Bíblia especial de Páscoa, onde nós estamos dia a dia seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira temos aqui muitas atividades na vida de Jesus, muitas coisas aconteceram e eu quero aqui fazer uma leitura introdutória para tudo aquilo que aconteceu nesta quinta-feira. Está lá em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12, que diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Meu irmão e minha irmã, a partir daqui o que nós vamos ver é a última refeição de Jesus com os seus discípulos antes da sua morte. Jesus vai se reunir ali com os seus discípulos e vai proclamar a sua morte, vai anunciar a sua morte, vai anunciar o seu sacrifício durante aquela refeição de Páscoa. Isso está muito bem mostrado, muito bem demonstrado no Evangelho de João. A partir do capítulo 14, vocês vão poder ver ali tudo o que aconteceu esmiuçado na Santa Ceia. Mas Jesus ali, na Santa Ceia, ele estabeleceu um novo tipo de aliança, não mais aliança feita através da matança de animais, do derramar de sangue de animais, mas agora uma morte vicária, uma morte definitiva, um cordeiro que morreria definitivamente pelos pecados pelos pecados da humanidade, né? Pelos pecados de todos. Jesus então anuncia essa nova aliança aos seus discípulos, dizendo que ela é baseada no derramar do seu sangue. E esse sangue seria-lhe o símbolo desta nova aliança de Cristo com o seu povo. Não só isso, logo após, Jesus indica ali o traidor, Judas, e Judas já sai para finalizar os preparativos para trair o Senhor Jesus. Jesus ali ensina um novo princípio, uma nova lei para os seus discípulos, que eles amem uns aos outros incondicionalmente. E não só isso. Pedro não aceita muito bem essa questão de Cristo morrer, e ele diz então que defenderia o Senhor Jesus até com a sua própria vida. E Jesus então já diz a ele que antes que o galo cantasse, Pedro negaria por 3 vezes. Após esta refeição de Páscoa, Jesus se encaminha para o Getsêmani e ali então praticamente ele dá início à sua paixão, dá início ali a todo o seu sofrimento. Naquele jardim ele ora, ele roga ao Pai e, como um homem também, ele vê todo o sofrimento pelo qual ele estaria passando daqui a algumas horas, mas ele deixa tudo segundo a vontade do Pai. Ao sair junto com os seus discípulos ali do Getsêmani, ele então tem um encontro com o traidor. Ao sair do jardim, na porta do jardim, Pedro chega com os sacerdotes, chega com a guarda romana. Judas, perdão. Judas chega com os sacerdotes, com a guarda romana. Pedro, então, ainda tenta ali, empunha sua espada, corta a orelha do soldado Malco. Jesus ali cura esta ferida na orelha do soldado e diz para Pedro que as coisas não se resolverão através de espada. Assim, então, Jesus é traído por Judas, né? Com uma frase tipo, salve mestre, olá mestre, e Jesus recebe Judas, chamando, em um dos evangelhos, numa das traduções, chamando de amigo. Isso representa bem o que Jesus pensava a respeito dos seus discípulos, isso representa bem
a humildade, o amor de Jesus pelo seu povo. Assim, então, se dá o final desta refeição com suas orações no Getsêmani. Jesus, então, é levado ao Sinédrio, e lá no Sinédrio ele sofre todo tipo de humilhação, é cuspido, o sumo sacerdote rasga suas vestes com ódio de Jesus. Ali nós vemos toda uma ação satânica, meus irmãos, o Satanás usando aqueles homens exatamente para matar o nosso Senhor. Enquanto isso, lá fora, junto ao povo, se aquecendo ali com a fogueira, Pedro então começa a sua trajetória também de traição, negando a Cristo por 3 vezes, e o galo então vem e canta. Uma coisa importante que aconteceu um pouco antes da refeição, e não podemos deixar de lado, foi uma discussão entre os discípulos a respeito de quem seria o mais próximo de Jesus no reino eterno, no reino de Deus, quem estaria sentado ao lado de Cristo. E Cristo então, de uma forma humilde, santa, e para os seus discípulos desesperadora, e para nós também desesperadora, meus irmãos, porque a morte de Cristo para nós foi um lavar dos nossos pés, foi um lavar de toda a sujeira que nós tínhamos. Ele então ali lava os pés dos seus discípulos. Assim então vai terminar com a sua prisão, com o seu julgamento no Sinédrio, esta quinta-feira que se iniciou com uma refeição, que se iniciou ali com uma reunião em família, porque os discípulos de Jesus eram praticamente a sua família, os que andavam mais próximos dele, e termina então nessa tragédia, termina então na traição de Judas, termina então na sua prisão, termina na sua ida até o Sinédrio, para lá efetivamente confirmar com algumas frases e até mesmo em silêncio que ele era o Messias, era o enviado do Senhor, e estava ali sendo preparado para ser morto, para ser ferido, para ser machucado, para ser humilhado e para ser morto, meu irmão e minha irmã, por nossa causa, para nos justificar dos nossos delitos, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, do mal que habitava em nós, da rebeldia que controlava as nossas vidas. Assim termina, portanto, essa quinta-feira, que chamamos também de quinta-feira santa, já nos preparativos para a sexta-feira da paixão. Deus te abençoe rica e abundantemente.